15 minutos com Sapia. 15 minutos com Sapia. Recebendo aqui nos estúdios a vereadora e presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nelly Aquino, do Partido Podemos, a quem eu dou primeiro meus parabéns. Nós não conversamos depois das eleições, da eleição para a vereadora, a reeleição dela e também a reeleição à presidência da casa, Nelly. Boa tarde, um prazer ter você aqui. Boa tarde, Sapia, boa tarde a todos os ouvintes, te agradeço e assim, estou muito feliz em estar aqui novamente participando com você. Nelly, a última vez que nós conversamos foi logo depois do início da pandemia. Pandemia essa que chegou aí a afetar vários vereadores, inclusive você, que chegou a também ter o Covid. Graças a Deus recuperou, os outros vereadores todos também. Mas foi lá atrás, bem no início, foi março, abril, comecinho que os vereadores pegaram e tal. E de lá pra cá, a gente conversou muito logo depois que você voltou ativa, que vocês até fizeram um lockdown na Câmara, né? Para que outras pessoas não pegassem. Foi muito interessante aquilo, acho que foi fundamental para isso. E de repente vocês entraram numa nova modalidade, que foi a questão virtual. Só que a gente viu que a Câmara trabalhou e muito bem o ano passado, mesmo sendo virtual. E agora parece que já estão voltando aí ao trabalho presencial. Como é que tá esse peso aí dos vereadores? A maioria tá indo pro plenário, porque lá é muito grande, né? Ele tem já tem essa, como é que se diz, esse afastamento necessário. Sim. O ano passado, nós conseguimos rapidamente implantar um sistema remoto. E tiveram que implantar, porque não existia. Não existia. Conseguimos implantar um sistema remoto da participação dos vereadores, sem prejuízo para que eles participassem democraticamente, não só das reuniões plenárias, como também das reuniões de comissão. O ano passado, acredito eu, que 80% dos vereadores participavam remotamente. Esse ano, nós começamos as reuniões agora em fevereiro e acredito que tem 80% participando presencialmente, mas o sistema continua funcionando e o vereador tem o direito de decidir se ele quer participar presencialmente ou remotamente. A administração da casa, nós continuamos com o nosso trabalho semipresencial. Nós temos alguns servidores trabalhando presencialmente e outros trabalhando remotamente para garantir a segurança desses servidores. Claro. Agora, os gabinetes, cada vereador determina o seu funcionamento, quantos servidores vão trabalhar e como vão trabalhar. Ali, assim, de comorbidade, mas de idoso, né? Idoso acima de 60, né, gente? Hoje também não é idoso, mas 60 anos o cara tá inteiro. Mas você tem o ex-presidente, o Henrique. Nós temos o Henrique, nós temos o Bispo Fernando. O Bispo Fernando, né? Nós temos poucas pessoas da idade... Assim, acima de 60 anos, acima né? de 60. Que tem que se cuidar mais e tal, não tem nenhum obeso lá como eu, não tem problema nenhum nisso aí. Evidentemente que os que já pegaram, aparentemente estão livres de não pegar uma segunda, a gente não sabe também, porque tudo é novidade. Mas é interessante porque esse cuidado todo que você vem fazendo, que você tomou, a gente não ouviu falar de nenhum surto na Câmara de Vereadores, né? Não, nós temos os protocolos bem rígidos lá dentro da instituição, temos um grupo ligado à saúde da Câmara, fazendo o acompanhamento de todo o administrativo e de todos os gabinetes, em que os gabinetes são visitados periodicamente, fazendo uma pesquisa para justamente nós garantirmos, se tiver algum foco, a gente conseguir fazer com que não se expanda. Então a gente vem acompanhando de perto todos os casos que acontecem de servidores na instituição, a gente acompanha de perto para evitar que espalhe para o restante, para os demais da casa. Vocês retomaram o sistema presencial, a Câmara voltou às funções, às sessões no início de fevereiro, certo? Isso. E é sempre nas 2 primeiras semanas, né? Que vocês fazem de cada mês, quer dizer, a Câmara funciona todo dia, mas as sessões acontecem nas 2 primeiras que você consegue fazer o trabalho fluir mais, a gente já sabe como é que funciona o trabalho da Câmara. Agora eu te pergunto, algum projeto polêmico aí para ser votado nesse primeiro semestre que vai mexer lá com
Não, que eu visualize até o momento, não. Tem uma mudança muito interessante que aconteceu, Sapia, que foi a mudança regimental que nós fizemos no ano passado e estamos estreando esse novo regimento. Dentro dessas mudanças veio a possibilidade de criação de bancadas e blocos. Os vereadores não são solitários mais dentro da Câmara. Foram formadas bancadas e blocos, tem alguns exemplos. O PT tem a bancada do PT com 2 vereadores, o PSD com 6 vereadores formou uma bancada. Nós temos o bloco Somos BH, que juntou 3 partidos, juntou o PP, o PROS e o PTC. Temos o bloco Democracia e Independência, que juntou alguns partidos e é o maior bloco da Câmara Municipal com 10 vereadores. Isso é uma inovação com relação ao mandato anterior. Sim. O regimento anterior não permitia. E eles podem votar? O bloco pode votar? O bloco geralmente toma decisão junto, Sim. vota junto, fortalece a decisão dos vereadores, fortalece a decisão, porque o parlamento é para ser trabalhado em conjunto e não individual. Isso fortalece a união dos vereadores dentro da Câmara e suas decisões também. Eu vi que você citou aí vários blocos, né? O bloco do PT, o bloco do PSD, o bloco Unidos por BH e tal. Eu não vi nenhum bloco de oposição. Não tem oposição ao prefeito Calil hoje na Câmara? Na verdade, existem as bancadas e os blocos, mas posicionamento de oposição não. Ainda não teve um posicionamento de oposição, não. Nossa, e acredito que, na verdade... Bom, isso é bom, né, pro governante, né? Ele ter essa tranquilidade, entre aspas, de governar, porque assim, a partir do momento que você é independente, como eu vi que tem um bloco aqui que é independente, é o maior bloco que você falou, né? Sim, eu faço parte desse bloco, é o bloco Democracia e Independência. É aquele negócio, tipo assim, nós estamos juntos, mas se não for para a população, nós vamos brecar, não é isso? O que eu vejo no ambiente na Câmara, nos últimos 4 anos e nesse novo mandato, é que todos os parlamentares querem o melhor para a cidade, independente de quem está à frente dessa direção. Então, assim, se opor, não vai se opor ao prefeito, e sim talvez um posicionamento ou uma proposta, mas não ao prefeito Calil. Não vejo nenhum bloco ou bancada que trabalhe como oposição. Dentro desse novo formato agora, já agora no início, além das 10 comissões permanentes que existem na Câmara, foram criadas 7 comissões provisórias, e tem uma bem interessante que é a reformulação da BH Trans. Vai abordar a necessidade de revisão do contrato de concessão de serviço de transporte público coletivo e passageiros, a adoção e ações para garantir a transparência dos dados da empresa pública, bem como a análise das políticas públicas que devem nortear a modalidade metropolitana. Nós temos conhecimento que esse sistema que nós temos de transporte está estrangulado, e a Câmara puxa para si a responsabilidade de discutir e construir junto com a Prefeitura uma nova modalidade, e novas possibilidades. Alguns vereadores que tentaram fazer oposição ao prefeito Calil se deram mal nas urnas, não voltaram. E muitos deles batiam em cima da caixa preta da BH Trans, né? Até porque o próprio Calil começou com isso quando ele foi candidato a primeira vez. A função dessa comissão, lógico que não é jogar pedra em ninguém, mas é justamente tentar buscar uma solução em parceria com o Executivo? Sim, é fazer a parte da Câmara Municipal de fiscalizadora que mas ajudar na construção, né? São vereadores que estarão ali participando, fiscalizando, mas também colaborando para que encontre-se a solução. Quantos novos vereadores entraram agora? 23. 23. São 41, quer dizer, mais da metade. Mais da metade. Aí eu te pergunto, existe na Câmara uma cartilha, como se fosse um livrinho assim pro vereador, olha, isso você pode, isso você não pode, porque tem vereador que chega lá e acha que tá no palanque ainda, né? Esquece que tá lá dentro, porque quando você tá lá dentro é diferente, você faz parte da casa. Sim. Você não pode chegar lá e falar assim, não, eu quero isso, quero aquilo, não é dessa forma que você vai fazer, não. Eu me lembro até, é triste dizer isso, mas tem um deputado federal que é da minha cidade natal de Londrina, ele chama Boca Aberta. E ele chegou lá no Congresso e começou a xingar os deputados tudo. Porque vocês são um bando e não sei o quê, papapá. Pô, peraí, você também é deputado, entendeu? Ele se esqueceu que ele era deputado, então a pessoa tem que tomar cuidado. Aí eu te pergunto, existe uma escola do Legislativo onde ele
que se ele quiser aprender, porque também não nasce sabendo, de repente ele foi eleito, nunca teve um cargo legislativo, pô, como é que eu faço para ter essa lei aqui, como é que eu faço para fazer isso, como é que eu faço para fazer um requerimento? Tem um beabá lá para quem entra? Você está falando aí, a gente brinca muito, né? Porque antes era pedra, agora virou vidraça, né? Então, é verdade. A Câmara é uma instituição, assim, extremamente responsável, sabe? E para garantir a democracia, todos os vereadores são recebidos por profissionais habilitados a orientar. Nós temos a Escola do Legislativo lá dentro da Câmara Municipal. Para cursos, são diversos cursos. O mês de janeiro teve diversos cursos, não só para os vereadores e servidores novatos, mas para quem quisesse participar lá da casa, também, né? Justamente. E assim, em todas as horas, nós temos técnicos do Legislativo que acompanham e que estão à disposição o tempo inteiro para esses vereadores. Então, assim, para fazer um projeto, se quiser um acompanhamento, tem um servidor efetivo da casa para orientar até o final desse projeto. Entendi. E foram diversos cursos ao longo do mês de janeiro. Ainda temos alguns cursos em andamento dentro da Câmara, mas existe essa preocupação de preparar o vereador para que ele realmente esteja pronto para representar e fiscalizar e legislar para a cidade de Belo Horizonte. E tem que ter também lá na caderneta bem grande, assim, né? Rachadinha é crime, né? Porque você vai ficar marcada na história da Câmara Municipal de Belo Horizonte, do Legislativo Municipal, como a primeira presidente da casa, onde pela primeira vez na história da casa um vereador foi cassado. Né? Quer dizer, você é a nossa operação mãos limpas, né? Da máfia italiana. Você foi lá e deu um basta, falou, aqui não tem isso, né? Sim, nós tivemos dois vereadores cassados pelo mesmo crime, né? Infelizmente, assim, eu pago um preço muito alto por isso, sabe, Sapia? Ainda existe uma perseguição muito grande. Mas você que fez a limpa, você tinha que receber aplauso. Porém, você acaba criando inimigos também, né? Porque essas pessoas saem do sistema, mas não saem de cena, né? E elas permanecem agindo por trás, criando falsas denúncias, perseguindo, fake news, muita fake news com misoginia. Inclusive, eu tive com a juíza semana passada, ela me deu uma orientação espetacular que eu não sabia, que eu vinha procurando a Polícia Civil contra os ataques virtuais que eu tenho e que eu sofro, e ela falou comigo que eu posso ir à Polícia Federal. Eu vou essa semana à Polícia Federal apresentar as denúncias, porque na verdade a única coisa que eu quero realmente é que a Câmara consiga trabalhar com lisura, com respeito com o dinheiro público. Nós fizemos uma devolução nesse ano passado, assim, inédita, de mais de 100 milhões para os cofres públicos. Isso nunca aconteceu dentro da Câmara Municipal. E isso não sou eu, Nelly, são todos os vereadores que estão lá, porque a economia é fruto do trabalho de todos os vereadores e servidores da Câmara Municipal. E esse ano, no dia 1º de fevereiro, na primeira sessão legislativa, nós fizemos uma devolução de mais de 19 milhões, quase 20 milhões para os cofres públicos para ajudar a cidade a combater a pandemia. Me diga uma coisa, vocês que definem o que vai ser feito com esse dinheiro que vocês devolvem ao prefeito? Nós podemos pedir, mas nós não podemos... Não tem a caneta na mão, mas não, pode falar ao prefeito, isso aqui, lógico, que esse agora, evidentemente, dinheiro para pandemia, né? Sim. Eu digo isso porque até o prefeito Calil, a semana passada, agradeceu o governador Zema do dinheiro, 300 milhões, que vão vir para Tereza Cristina, que inclusive até eu entrevistei em janeiro o seu colega Willan, que diz que entrar com uma ação contra a prefeitura de Contagem. Isso. E o governo do estado para que resolvesse o problema, porque o problema é da bacia que fica em Contagem, mas que não é uma obra da prefeitura. A César que é de César, é uma obra do estado, que está parada desde o início da gestão Fernando Pimentel. E esses 300 milhões agora, pelo menos nós vamos resolver esse problema, né? Que é tão triste que já matou muita gente, né, Nelly? Acredito que sim, eu tenho diversos amigos que moram ali na beira do rio e a cada chuva é um sofrimento, é um desespero, e a gente vai tendo novos focos, né, de alagamento. A gente pega agora o 1º de maio, sim, foi todo 1º de maio, eu vi que absurdo tantas famílias foi aquilo, lá, as imagens, né? Em situação de desespero, né? E a pessoa simplesmente amanhece sem saber o que vai fazer da própria
vida, porque perde tudo e perde a casa e simplesmente fica sem saber como agir a partir dali. Acredito que nós vamos ter, pelo menos a Tereza Cristina vai ter esse alívio com relação a Tereza Cristina. O Irlan é um grande lutador em busca de soluções para Tereza Cristina, desde o início do mandato dele, há 4 anos atrás, participando de muitas discussões em torno desse assunto, e acredito eu que agora o Zema conseguiu a solução. Pelo menos o dinheiro já está aí, apesar de que o Calil sempre falava que dinheiro não era problema, né? Que o problema era que tinha que ser feito um projeto, então me parece que esse projeto agora está pronto para que seja resolvido e que a gente não venha a perder tantas vidas assim. A gente fica triste porque quando a gente tem um problema de uma pandemia que a gente vem passando no mundo todo, ainda para ajudar vem essas chuvas, né? Que acaba aí destruindo várias e várias famílias, pessoas que não tem para onde ir. Tem gente que passa mal só de ver o tempo fechando, já entra em desespero, quer dizer, uma coisa... Infelizmente o problema acaba atingindo toda a cidade, região de Venda Nova, com Vilarinho também. Os comerciantes já são muito sofridos, com muitas perdas. As obras estão acontecendo, mas a solução só vai vir a médio e longo prazo, né? E as pessoas perdem até a esperança, chegou um ponto de perder a esperança dessa solução chegar. Ô Nelly, outro assunto que também está foi muito debatido na época da eleição, até que muita gente usa como palco, né, eleitoreiro, é a questão do que abre e do que fecha na cidade durante a pandemia. Não podemos tampar o sol com a peneira. Ela voltou e voltou forte, mais forte do que tem. Aí fala assim, mas diminuiu o número de leitos. Sim, mas não tem médico, não tem gente para contratar. Não é assim fácil, igual uma luz, né? Eu costumo dizer que saúde é igual quando acaba a água, né? Porque a água, quando volta a água não volta de uma vez, tem que encher a caixa primeiro. A luz não volta a funcionar numa boa. E nessa questão é muito difícil, porque eu imagino que você, como presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a quantidade de reclamações, de gente chorando lá, e com razão. Sim. Lá no seu gabinete, ou te ligando, ou mandando um e-mail, Nelly, pelo amor de Deus, eu vou quebrar, Nelly, pelo amor de Deus, me ajuda, Nelly, me salva. Como é que tá a relação Câmara Municipal, Prefeitura, em relação à Covid, o que vai ser feito, o que vai deixar de fazer? Bem, nós ficamos de portas abertas ao longo de todo esse período, com diálogo muito aberto com todos os setores. Sim. E talvez ali é o canal realmente de diálogo, de conversa, de entender o que vem acontecendo em toda a cidade. A Câmara se divide em alguns vereadores que concordam com rigor e com outros que acreditam que deveria ter uma flexibilidade maior. Como é dentro da nossa sociedade, porque a Câmara tem representantes de diversos setores, de diversos lugares da sociedade. Claro. E ela se divide em torno dessa pauta. Mas uma coisa que, Sapia, que eu tenho que esclarecer é que a Câmara Municipal foi afastada dessa discussão desde o primeiro semestre do ano passado. Exatamente, por isso que eu estou aqui nesse assunto. Nós participávamos do comitê que discutia realmente sobre a abertura ou não, reabertura ou não. Os primeiros protocolos, nós participamos dessa discussão, porém, posteriormente, não é por falta de pedido, porque nós já pedimos à Prefeitura junto a seus interlocutores, para que a Câmara tenha representante dentro dessa discussão, até porque nós somos os mais próximos da sociedade civil. Somos mais cobrados, e somos os mais cobrados, mas infelizmente a Câmara não tem um representante participando dessa discussão. E quando nós falamos sobre os comércios e tantos outros setores, nós não podemos deixar de falar sobre as escolas particulares. Sim. Porque as escolas são empresas, Sapia. E são centenas e centenas de empresas que estão falindo. Porque, principalmente da escola infantil. Porque a criança que já entrou no período de alfabetização ainda participa da aula remota, ainda conseguiu segurar ali os pais de alguma forma, e os alunos continuam participando de alguma forma das escolas. Mas as escolas infantis, estive muito com a Zuleika, que é a presidente do sindicato, sim, com o Henrique, que é um dos representantes também, e assim, eles estão sempre comigo, e são muitos relatos tristes, porque quando você fala em escola, você vê uma cadeia, assim, um grupo em torno. Nós temos os escolares,
que em sua grande maioria estava pagando prestação da van, ou leva o sustento para dentro de casa daquela van que estão parados, os ônibus escolares, todos os funcionários daquelas escolas. E em alguns casos, as escolas não estão podendo nem mandar embora porque não tem como pagar rescisão. Está assim, uma complexidade muito grande. Além do que, nós teremos um problema muito sério quando voltar às aulas, porque quando as escolas puderem funcionar, as escolas públicas, essas escolas que quebraram, todas essas crianças vão ter que ir para algum lugar. E nós vamos ter um estrangulamento da nossa educação. Né? Não vai ter espaço para todas essas crianças. É uma situação que a gente vem discutindo. Nós sabemos de toda a dificuldade do município em conseguir voltar com as escolas. Conversei com a Ângela, com a secretária. Compreendo toda a dificuldade. Porém, as escolas particulares estão pagando por isso, porque são empresas. E até agora nós não temos nada para falar com eles. Nenhum plano, né? Não existe. Nós vamos fazer assim daqui para frente. Nós não temos o que falar, olha, como ajudar, como eles vão ser, o que o município pode fazer para eles, o que vai ter de contraproposta para que eles continuem funcionando. Na verdade, eu não vi nem o governo federal se mexendo também, chegaram a comentar alguma coisa, em colocar na frente, nas prioridades, os professores, que já seria um grande alento, né? Se você colocasse os professores e os servidores do ensino de um modo geral, que estão na linha de frente, seria muito melhor. Né? Eu gerei uma expectativa de que os educadores teriam prioridade na vacinação. Mas infelizmente. Logo após os médicos, né, que tem que ser os primeiros realmente, eu gerei essa expectativa de que seriam os idosos e os educadores, mas até o momento não ouvi falar nada a respeito também. Seria importantíssimo que alguma luz aí que tem a caneta na mão fale, vamos vacinar os professores. Mas infelizmente nesse país eles são responsáveis. Eu como mãe vou te falar, viu? E eles são responsáveis por todos nós, né? Se cada um de nós está em qualquer lugar hoje, a responsabilidade todos vem dos professores, eles que nos educaram, que nos ensinaram. Se os professores existem, são por causa dos professores. Se tem o médico, é por causa do professor. Se tem o jornalista, é por causa do professor. Todo mundo aqui passou por um professor. E parece que não dão bola para isso. Já não dão bola com salário, né? Ainda quando chega nessa área que é Somos complicado. Totalmente dependentes deles. E assim, eu como mãe, eu te falo que os filhos já não suportam mais. Não. E a gente tem casos assim de depressão, acompanha um pouco do conselho tutelar, a gente vem tendo casos de as mães têm que sair para trabalhar, que voltaram a trabalhar com quem? E não tem onde deixar as crianças, e às vezes ficam com um vizinho ou com uma vizinha ou com um tio. Existem casos de violência, pedofilia. Existem casos de pedofilia, existem diversos casos, principalmente na classe mais pobre. Sim. A situação está ficando bem complexa, porque as mães precisam trabalhar para levar o sustento para dentro de casa e não tem onde deixar os seus filhos. Ele aqui no presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, do Partido Podemos, queria agradecer a sua participação, sei da sua luta, a dificuldade que é, eu vi que na hora que você foi falando, sua voz foi até embargando, aí a gente sabe realmente da tristeza dessas famílias, principalmente, como você disse, das escolas, que são aquelas escolas do ensino infantil mesmo, da criançada de 0 a 3 anos, né? Aquela coisa de 0 a 5 anos e tal, que realmente é uma situação muito, muito, muito triste. Quando a gente fala de escola particular, acredita-se que a gente está falando da classe A e não é não, tá? De jeito nenhum. A classe C e D precisa das escolinhas que são super baratas. Até porque a classe A, ela tem empregada para cuidar, babá, né? Não tem problema, justamente. né? Justamente. Agora, a pessoa que precisa sair para trabalhar vai deixar o filho com quem? Não tem onde deixar. Muitas vezes já não tinha vaga na escola pública, na creche, e aí tem que pagar uma escolinha em conta, né? Para deixar, particular, e essas poder escolinhas ficar. Não estão se sustentando, não tem como se manter. É triste, vamos torcer para isso melhorar. Sim. Nelly, obrigado por tudo. Estaremos sempre aqui à disposição para trazer as informações da Câmara Municipal no que você precisar. Você sabe disso, essa parceria entre a Sempre Editora, não só a Rádio Super, mas o Jornal Tempo, o Jornal Super e o Portal Tempo. E vida que segue, vamos torcer para vir logo essa vacina, né?
Sapia, olha, agradeço muito pela oportunidade de participação e torço para que a vacina chegue logo para todos, em maior número. A vacina chegou, mas o que a gente precisa é que ela se espalhe, né? De uma forma muito mais veloz do que a pandemia se espalhou. E que Deus abençoe a nossa cidade para que a gente consiga sair com saúde física, mental e econômica de toda essa situação.